E é tão interessante, né, que você perguntou o caminho que eu trilhei. O primeiro caminho foi me conhecer. O primeiro caminho foi me curar. Eu não tinha como fazer faculdade naquele tempo, até porque a religião em si, naquele tempo, não aceitava fazer psicologia, muito menos psicanálise. Meu Deus, você tem noção quantos anos que eu não tinha coragem de contar para as pessoas que eu era psicanalista, porque eu não sabia como é que eu ia me defender, porque eu não sabia nem como as pessoas pensavam sobre a psicanálise. Sim. Então, o primeiro passo que eu fiz foi me conhecer. Eu fui descobrindo o porquê de muita coisa. Eu fui descobrindo porque que o meu casamento lutava tanto para ser cada dia mais sólido. Eu fui fazer psicanálise porque eu queria entender os meus filhos. Eu queria ter temperamentos completamente diferentes. Eu queria entender a mim mesma. Peraí, eu aceitei Jesus, mas eu tenho raiva de algumas coisas, né? Eu sou tão boazinha, mas tem hora que parece que eu não sou de Deus. Porque eu sou assim, não, eu sou colérica. Tem hora que eu não aceito, eu não tolero. Eita. Quantas vezes, por exemplo, eu perdi uma criança, Douglas, que caiu do braço da enfermeira quando eu tinha 24 anos de idade e morreu. As visitas que eu tive, inclusive religiosas, sabe como que foi? Conta seu pecado, porque Deus deve estar castigando você, né? Porque você já teve 2 abortos, agora você perde uma. Meu Deus. Então, você imagina, eu tive os meus traumas. Então, só pra... Você foi muito rápido isso aí, peraí. É uma parte forte. Ela nasceu. Perfeito. Normal. E ela caiu dos braços da enfermeira. Dentro do hospital. Eu tinha 24 anos. Faleceu. O laudo da morte foi explosão múltipla de órgãos. A enfermeira teve uma crise de labirintite. Ao colocar a criança naquele bercinho, soltou. E ela caiu e deu explosão múltipla de órgãos. Você imagina. E então, 24 anos. Vamos abrir esse parênteses assim, porque como é que você definiria trauma? O que é um trauma, assim, na vida de alguma pessoa? Você está descrevendo um trauma, né? Mas porque eu percebo que são dias como esse, e aí com 24, mas muitas vezes na infância e tal, isso. que parece que quase que determinam a jornada de uma pessoa, né? E se ela não faz nada com aquilo, né? Olha, trauma. Como que eu vou definir um trauma? A vida te deu uma pancada. O que eu faço agora? Eu morro? Eu sobrevivo? Eu finjo demência? O que eu faço com esse trauma? 24 anos. O que eu ia fazer? Que resposta que eu tinha? Exato. Uma menina. Eu me lembro que quando... Era o primeiro? Primeiro filho. Eu tinha tido 2 abortos que, né? Você não sofre tanto, mas aquela... Eu tinha pego a menina no colo, tinha sonhado com tudo aquilo. E foi muito dura a forma que me falaram. Chamaram meu esposo, deram notícia pra ele não conseguiu subir no quarto. E entra pro quarto uma pediatra, com certeza não era mãe, e disse, olha, sua filha acabou de cair do braço da enfermeira e morreu. O que aconteceu comigo? Eu desmaiei, Douglas. Eu tive diarreia, eu desmaiei. Eu lembro que depois eu voltei em si. Eu, muito impulsiva, corri, fechei a porta. Eles ficavam com medo de eu suicidar dentro do quarto, porque tinha uma faquinha de pão. E eu lembro que eu encostei a porta, tranquei a porta. Eu tinha 24, eu converti com 17. E lembra que eu converti na Bíblia? O que eu fiz? Deus, o que eu te fiz? Meu pai não era mau na minha cabeça? Peraí, Deus, onde foi que eu errei? Peraí, eu deixei tudo. O senhor tá de brincadeira comigo, né? Nós éramos 13 meninas grávidas na igreja, mães novas. Só eu perdi. Eu era líder de jovens. Eu entrei em crise, eu entrei em paranoia. Eu comecei a gritar, eu falei, o que o senhor fez comigo? É isso? É para isso que o senhor me chamou? Cadê o Deus que eu conheço? Eu fiquei louca. Naquele momento eu parei, aí eu sentei um pouquinho e falei, gente, é a vida, né? Como é que eu vou sobreviver? Aí respirei, aí eu lembro que veio no meu coração aí, é onde a gente trabalha no Instituto, Douglas, a parte da espiritualidade. Tem coisa que você nunca vai encontrar resposta. Você vai encontrar como você vai manejar isso na vida. Como é que isso vai te amadurecer. Tem resposta. Tem gente que fala, lá no céu, Deus vai me responder. Não vai não, lá no céu você não vai nem perguntar nada pra Deus. Nossa, vamos cantar e adorar. Então, eu me lembro que naquele dia eu sentei no chão, depois daquele momento de superar aquela dor muito grande na minha vida. Crise de identidade, crise de espiritualidade, um misto de revolta, de ódio, tanta coisa. Questões paternas mal resolvidas. Óbvio, minhas questões paternas. Veio tudo na minha cabeça. Eu era menina. Sentada daquele jeito, gente. É literalmente igual eu tô falando. Eu fiquei no meio da merda. Eu passei mal. E eu lembro que eu sentei, eu só chorei, acalmei e falei assim, peraí. Deus, tá bom. O que eu faço agora? Aí vem na minha cabeça. Os momentos que eu aprendi a ler a Bíblia sozinha. O que eu faço, você não entende agora. Você entenderá depois. Vem na minha cabeça, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E olha o tanto que é lindo. 24 anos de idade, hoje, no método de psicanálise, ciência e espiritualidade, ciência e fé, a gente fala, tem respostas que você vai sentir aqui dentro. Então, hoje eu posso defender essa tese. Igual Augusto Cury defende muitas teses. E foi justamente isso, acredita, Douglas? Era uma resposta calada. Não encontrar resposta. Eu me lembro que meu sogro entrou e falou assim pra mim, vamos orar pra Deus ressuscitar sua filha. Eu falei, não, Deus não erra. Foi difícil? Foi. Ter que tirar meu marido, que estava deitado dentro de um banheiro com o pé na porta, mais com crise do que eu, porque ele confiava muito na fé da esposa. E eu disse, vamos embora. E a gente veio embora com um caixão no carro, sem ter nenhuma resposta. E foram os dias mais difíceis da minha vida, porque eu era uma menina. E as piores visitas de religiosos legalistas foi o que eu recebi. Onde você pecou? O que você fez? Mas você era líder de jovens, você era tão boazinha pra Deus, Deus não te ama. E eu tive que me sentir amada. Essa teologia é muito fraca, né? Muito fraca. Naquela época, hoje, graças a Deus, nós temos hoje é avançado muito, hoje é muito avançado. Mas naquela época, Douglas era muito... Não tinha... Era até cruel. Era cruel, Douglas. A teologia até cruel, né? Era cruel. E tanto que é forte isso, porque embora fosse aquela teologia muito fraca, muito cruel, lembra o meu tempo de conversão sozinha, lendo a Bíblia. Lembra? Foi o que sustentou. E outra coisa, por mais que eu não conhecesse o universo psicanalítico, eu sabia que era um trauma que eu estava vivendo. E ali eu tentei me resolver com esse trauma.
E aí de repente eu fui processando, eu fui aceitando, eu fui entendendo, e uma coisa que eu coloquei na minha cabeça: deixa eu ser feliz com o que eu tenho e não reclamar do que eu não tenho. Eu quero filho, mas não foi agora. Só que quantas mulheres têm filho, mas têm um péssimo casamento? A brincadeira do meu marido era assim: não te sou melhor do que 10 filhos. Então assim, eu fui aprendendo a viver um dia após o outro, sem condenar passado, sem condenar a família, sem culpar ninguém e sem culpar Deus. Como é que foi o processo de perdoar a enfermeira? Interessante que a enfermeira foi a pessoa menos difícil de perdoar. Você sabe qual foi a minha maior dificuldade de perdoar? Deus. Sim. A gente tem um problema com pessoas, a gente tem um problema com Deus. Não foi a enfermeira. A enfermeira tinha pena. Porque eu falei, coitada, essa mulher deve ter feito hora extra, sei lá. E nunca me deixaram conhecê-la, eu sei o nome, mas nunca me deixaram conhecê-la. Não tive dificuldade de perdoar a enfermeira. Eu tive dificuldade de perdoar Deus. Porque eu nasci procurando Deus, lembra? E quando eu converti, eu deixei tudo por Jesus. Deixei carreira de modelo, sofri com uma dificuldade paterna por isso. Então eu passei a minha adolescência inteira falando pra todo mundo que Deus era tudo. Então eu senti que como se Deus não tivesse me amado como um pai. E foi um processo que eu passei 1 ano. De que jeito? Não vou desviar, porque eu não presto pra desviar. Nunca vou pro mundo. Eu sou muito de caráter. Vou ficar aqui chateado com o senhor até o senhor me responder, tá bom? Continuei fazendo o que eu tinha que fazer, continuei fazendo o meu papel de esposa, continuei lendo a Bíblia, mas emburrada. Orar não. Era como se eu tivesse time de mal com Deus. Até um dia que minha médica me chamou e me disse que eu não produzo progesterona no corpo. Eu não produzo progesterona e outros hormônios. Minha filha nasceu com falta de glicose e com falta de cálcio. Ela nunca ia andar. E todos os filhos que eu gerasse teriam problemas. E ela me disse: você teve que tomar remédio para engravidar e para segurar. A partir de agora nós não te damos mais remédios, porque fisiologicamente você não pode dar filho perfeito. E aí que foi pior, né? Eu falei, poxa, beleza. E aí aquele dia eu falei para Deus que eu nunca mais ia tomar um remédio para engravidar, que eu não queria ser mãe então, já que eu não poderia, né? Passaram-se talvez 1 ano naquela época. Eu não engravidava, eu tinha que tomar tinha todo um tratamento, né? De ovulação, medicação para engravidar. Inclusive desses 2 que eu abortei. Tinha que fazer tratamento. Lá em casa quem queria filho o tempo todo era o Cirino. Não, fazer tratamento, eu quero ser pai, né, e tal. E eu, não, de boa. Então quando passou essa fase, eu falei, eu nunca mais vou tomar remédio para engravidar. Entendi, aceitei. E aí Douglas, passado 1 ano da perda da minha filha, exatamente 1 ano e talvez 1 semana, eu fui fazer uns exames, porque eu tava engordando muito, né? Comendo bastante. Eu falei, não, deve estar com alguma disfunção aí e tal. Dormindo muito. Aí descobri que eu tava grávida de 3 meses. Eita. Sem remédio para engravidar, sem remédio para segurar. E hoje eu tenho 3 filhos, 3 milagres. Aí eu entendi que talvez o meu trauma, aquilo que eu passei, tem todo um contexto. Deus me fez forte o suficiente para conseguir ressignificar, apesar de todas as dores, entender que Ele não erra e se tornou uma história de superação. Muito bom. Muito bom. E por que Caminhos de Esperança? Por que você escolheu esse título para esse livro? Porque as pessoas vivem sempre em busca de um caminho de sucesso, um caminho de casamento feliz, um caminho de talvez ter um brand de negócio, mas nunca um caminho de esperança para mudar a sua vida. As pessoas querem tudo muito pronto. Eles não buscam na esperança de realmente se entenderem, reconstruir sua vida, a sua história, no pensar no amanhã. Esse projeto todo, acredito que o nome tenha sido por isso. Porque como tem, né, caminhos que me parece perfeito, que o fim deles é a morte, também tem vários caminhos que não é um caminho de sucesso. A pessoa passa um caminho, eu quero ter sucesso, eu quero isso na vida, eu quero aquilo, mas a esperança de que realmente sempre haverá dias melhores. Muito bom.